Fala galerinha, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai dar uma analisada nesse vídeo, vai dar uma reagida nesse vídeo da Premier Guitar do Angus Young, que é o rig rundown dele, que basicamente dá uma mostrada em todos os equipamentos que ele usa nas turnês, usa nos shows. Mas além de saber quais são os equipamentos, a gente vai ver nesse vídeo também muito das motivações do porquê esses equipamentos existem, porquê ele precisa de tantos amplificadores, de onde é que veio a ideia dos amplificadores, como surgiu o som do guitarra do Angus. Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo daqui e vamos nessa começar já das guitarras do Angus. Hey everyone, this is Chris Keys. I'm very special rig rundown. So glad to tell you this. AC/DC, you guys. Esse aqui é Trace Foster, que é o Guitar Tech do Angus Young. Ele também apareceu no vídeo do Joe Perry, que é o guitarrista do Aerosmith. Então é um cara aparentemente bem requisitado, né? É um cara que sabe o que tá fazendo. Angus. I'm excited to see this too, by the way. Are you gonna watch it? Yeah, it's gonna E já de cara é muito massa, porque a primeira coisa que ele fala é que tá empolgado pra ver o vídeo, saca? O que já manda a primeira mensagem irada de tipo, velho, eu sou apaixonado por esse mundo e tô tão empolgado quanto você pra falar sobre esse assunto. Vamos nessa, vai ser massa. Let's get right into it. We want to know about the guitars, Okay. specifically the SGs that Angus is known to use for years. A primeira coisa que ele fala é que ele poderia pegar, 15 guitarras pra demonstrá-las, mas ele decidiu pegar apenas 3, porque é basicamente assim que o Angus pensa. Ele seleciona poucas e excelentes guitarras e toca com elas praticamente o show inteiro. Essa primeira daqui é uma guitarra, uma Gibson SG de 1967, e já de cara ele fala que o Angus troca sempre os potenciômetros da guitarra. Pra quem já viu, né, vídeos do AC/DC ao vivo, viu que o Angus, ele sua muito, né, velho? Ele termina o show, parece que ele entrou na piscina e saiu, né, velho? Ele fica molhado de suor, então esse suor escorre pela mão e sai corroendo todas as partes metálicas do instrumento. E os potenciômetros precisam ser regularmente trocados. Os potenciômetros são Gibson mesmo, Gibsons de 500K, nada fora do comum aí. Eu tô pontuando isso porque tem uma galera que dá bastante valor a guitarras que são 100% originais, que nunca foram mudados os potenciômetros, etc. Aqui a gente não tem isso. that they're all right around that same kind of vibe, okay? So that really Falando dos captadores dela, são captadores específicos, custom, do Angus. O entrevistador, inclusive, pergunta aí se tem algum captador na linha da Seymour Duncan que se assemelha com esse captador custom do Angus. Pergunta se é o caso do, por exemplo, JB. E o Trace comenta que os JB, para ele, parecem ser mais quentes, ou seja, eles têm mais saída. Na real, a impressão que passou é que ele não sabe muito bem, né, qual é esse captador, apenas que é um Seymour Duncan customizado para o próprio Angus. E essa é basicamente a guitarra que ele tem mais usado nessa turnê. Esse vídeo foi de 2016 e aí ele puxa a guitarra que ele diz que é a favorita dele, que é a Gibson que foi utilizada na turnê do Back in Black. Essa guitarra foi totalmente modificada, ela antes tinha 3 captadores, agora tem apenas 2. E atrás dela, o Angus colocava o transmissor sem fio ali na parte de trás dela, porque quando ele ia pra galera, ia pra perto do público, a galera puxava a correia, puxava a bermuda dele, né? E isso muitas vezes desconectava o conector, então ele por muito tempo deixou ali atrás da guitarra pra ficar meio que presa, né? Entre a guitarra e o corpo dele, pro transmissor ficar preso, né? E não soltar. Rock and roll, né, meu velho? É isso mesmo. Essa já é uma de 1970. Uma Gibson Custom em 1970. E ele comenta sobre a afinação, fala que a afinação é normal, afinada em Lá 440, o que é uma coisa muito interessante, que ele fala que é igual a dos discos, mas pra quem já tentou tocar aí esse AC/DC junto com os discos, percebeu que não é afinado em Lá 440. Não sei se vocês estão ligados, mas uma porrada de bandas de rock and roll, AC/DC, Van Halen, o Pantera, no metal, afinava um pouco diferente desse lá 440. Uma galera afinava em 432, que é ali entre o bemol e o mizão normal. E tem alguns testes na internet dizendo que, essa afinação é muito mais agradável, muito mais gostosa de se ouvir. E era uma coisa que o AC/DC fazia, mas que aparentemente o Guitar Tech não estava ligado nisso. Acontece. Essa guitarra foi repintada, essa guitarra teve os captadores modificados, como eu falei, várias vezes trocados os potenciômetros, mas apenas foi trocado coisas quando necessitava a troca, quando parava de funcionar.
A ponte dela, como vocês estão vendo aí, tá num estado já meio complicado, né? Mas ele fala que a filosofia deles é, se não tá quebrado, não precisa ser trocado. Is where he rides on the tone knob and the I do volume. know. Okay, yeah, because people were always curious. E aqui uma observação muito interessante da forma como ele utiliza os potenciômetros dele de volume, já que nos anos 70, quando o AC/DC começou, você não tinha muitas opções, né? De pedais de booster, de coisas para manipular o seu som, você tinha que fazer o som na guitarra e no amplificador, e meio que era isso, saca? Então ele diz aqui que o Angus, ele deixa em média ali o botão de tone por volta de 8, né? Não deixa topado, mas que ali no show ele vai modificando e achando o sweet spot, né? Isso é uma coisa muito comum, velho, guitarristas das antigas, a galera do blues. O timbre vem muito dessa interação com o instrumento, dessa interação com o potenciômetro, saca, de volume e de tone, junto com a interação com o amplificador. Load volumes, noisy amps, volume off and breaks in between songs. He's still that way. As you'll see when you see his rig, it's pretty much been the same way for a long time. E aí é isso, né, velho? É rock and roll, é aquilo ali. Ele usa apenas uma guitarra durante o show inteiro até que ela desafine. E aí ele dá uma olhada pro técnico, e aí, eu tô desafinado, velho? Às vezes no meio da zoada ele não percebe, saca? E o técnico fala, tá desafinado, chega aí. Aí troca a guitarra. Mas isso acontece pouquíssimas vezes. Ele comenta que no último show ele tocou todas as músicas, menos uma, nessa primeira guitarra. E a segunda guitarra dele, no caso é de backup, é a guitarra que ele usou aí na turnê do Back in Black. E tem uma terceira também, que foi basicamente um presente do Paul McCartney. I put the Seymour Duncans in there. It's the only thing we did to change it. And he uses this one now too. It sounds really, really good. Feels good. I mean, the thing. E aí ele faz um comentário bem interessante sobre essas guitarras antigas, que todas elas são muito diferentes. E isso é muito por causa da forma que elas eram feitas nos anos 70. Que realmente não existia uma precisão técnica tão grande, né, quanto a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem equipamentos de precisão para saber se a guitarra está perfeita. Uma tecnologia extremamente avançada. Até tem uma máquina, eu não lembro se é Planck o nome, que você meio que coloca a guitarra lá dentro e a máquina diz o quão perfeita ela tá, saca? Nessa época eles não tinham isso, então todas as guitarras eram bem diferentes, principalmente o braço. Trace, This is holy ground. yes, I feel not worthy. E é isso, guitarras Gibson SG extremamente simples, e aí eles vão pro setor de amplificadores, e a primeira coisa que o Trace fala é: você sabia que isso aqui é território sagrado, né? Ele comenta que a primeira vez que ele entrou em contato com esses amplificadores foi totalmente inesquecível, porque ele estava basicamente em contato com as máquinas que criaram o rock and roll, saca? Foi através do som desses cabeçotes que foram feitas as músicas do AC/DC, e milhões de pessoas escutaram esse mesmo som de guitarra durante todas as suas vidas e escutam até hoje. É aqui que tá o som, saca? Vamos nessa pra parte mais incrível do vídeo. Aqui ele começa falando sobre a alimentação dos cabeçotes da Marshall. É um power supply japonês que permite você escolher precisamente a voltagem que vai para os amplificadores. E para quem não sabe, dependendo da quantidade de volts que você manda para o amplificador, as válvulas são excitadas de uma forma diferente e o som do amplificador muda. Ele comenta que um engenheiro que fez o JCM800 disse para ele que o ideal, a voltagem ideal para os Marshalls são 234 volts, mas que nos Marshall do Angus eles acharam 234 muito esponjoso. Foi essa palavra que ele usou. De repente é um não tão definido. Eu acho que foi isso que ele se referiu. E eles acharam a voltagem perfeita em 236 volts. É a voltagem que o Angus roda os amplificadores dele, passando por esse power supply que o próprio técnico disse que é caríssimo e deve ser, né, para alimentar uma quantidade gigante de cabeçote. No rig, ele tem um equalizador que é feito basicamente para gigs menores, que no caso desse DC são ensaios, porque quando ele liga essa quantidade de amplificadores gigantes e tem alguma coisa na frente deles, tem uma frequência específica ali, 240, que quando também mistura com bumbo fica dando feedback, e nos ensaios atrapalha, então eles têm um equalizador que entra no loop apenas nos ensaios, exatamente para cortar essa frequência. E aí vem uma parte interessantíssima, tá? Que o próprio técnico fala que isso é um rumor, ele nunca perguntou pro Angus, ele até tirou uma onda, acho que eu vou perguntar pra ele essa noite, que foi que na época do Back in Black, quando o Angus foi gravar o Back in Black, ele tava sentindo que
o som de guitarra tava diferente, tipo, não tava chegando como ele tava acostumado. E o técnico perguntou, o que é que tá diferente? Aí ele, velho, a única coisa que tá diferente pra mim, de como eu toco ao vivo e o som chega, é o meu transmissor sem fio. E aí reza a lenda que o técnico de gravação falou, oxe, toca com teu transmissor sem fio aí, então. E o lance é que o cara que fazia esse transmissor sem fio para os guitarristas dos anos 70, como a tecnologia sem fio não era uma coisa muito boa, ele precisava colocar um preampzinho para compensar as perdas da transmissão, saca? E esse preampzinho influenciava diretamente no som, empurrava o Marshall mais pra frente, empurrava mais pra frente o som, saca? Só que hoje em dia, com os novos transmissores do Angus, que são transmissores muito mais fiéis, ele até mostra aí, da Shure, essa diferença de som aí foi perdida, né? Então, ele foi atrás dos prés, apenas, né, do pré do transmissor sem fio antigo, pra dar essa empurrada aí no sinal e chegar no clássico timbre aí do AC/DC do próprio Angus. Aí tem o Noise Gate da Rocktron, esse Rush, que não tá muito exagerado, mas dá uma limpada, né, no som. Do Noise Gate vai pra esse equipamento da Radial, que basicamente faz o roteamento da guitarra dele para todos os cabeçotes, que ele diz que nos ensaios eles tinham 62 cabeçotes da Marshall. Ele tem entre 10 e 12 cabeçotes extras para substituir caso algum dê pau. E eles fazem a turnê com um Amp Guy, um cara que vai basicamente consertar os amplificadores que vão dar problema, tá? Aqui eles estão rodando 9 cabeçotes ao mesmo tempo. E é o setup de arena, ou seja, tipo o setup mais reduzido, não é o setup de estádio. Mas, voa lá, ele fala que há mais ou menos 5 anos atrás eles adicionaram nos amplificadores um volume master, que é exatamente para você conseguir dar o ganho do pré do amplificador sem precisar colocar tanto volume, né, velho, no amplificador. Para quem não tá ligado, esses Marshall SLP Super Lead, que é como o que eu tenho aqui, ele não tem ganho de pré. Então, para você chegar no drive dele, você tem que aumentar o master, que é ao mesmo tempo o master volume e o ganho ao mesmo tempo, saca? Isso resulta num volume absurdo, né, velho? Então eles adicionaram aí um potenciômetro 2 de volume para poder empurrar o ganho e deixar o master ali mais ou menos na metade, no 6 ali, né? Como tá na foto. Ele comenta que, tipo, todos os amplificadores eles são muito diferentes, não tem como você manter realmente todos eles iguais, soando da mesma forma, mas que basicamente boa parte deles foram feitos em 87. Ele comenta que são um pouco melhor construídos, tipo, você não precisa tratar como se fosse uma peça de museu, saca? Esses mais antigos ele deixa em estúdio para usar mais em gravação. E aí ele comenta que o segredo de quando eles vão ajustar o bias dos amplificadores é que eles sempre puxam um pouquinho a mais, saca? Que é pra realmente dar aquele timbre over the edge, né? Além do limite do amplificador. É assim que o Angus gosta do som de guitarra dele. E eles podem fazer isso, né? Eles que já estourou 3 cabeçotes num show, foi o máximo que já aconteceu. E eles têm ali 10 e 12 cabeçotes para substituir e tem um técnico de amplificador exatamente para isso, né? Porque eles podem estourar a válvula à vontade, que o que importa, na verdade, é o timbre, e é isso. Ele diz que as válvulas duram entre 3 ou 4 shows, e eles usam as válvulas da JJ. Tudo é L34. Saindo do amplificador, apenas um deles, que é o número 2 aí, é de fato microfonado nas caixas, nas 4 de 12 que ficam no palco. Além desse, um outro cabeçote vai para uma Isobox que tem uma caixa 2 de 12 que está microfonada também. E lá na frente, o técnico de som tem esses 2 sinais de um microfone que inclusive aparentemente é um condensador na frente aqui da 4 de 12, mais o sinal da Isobox que deve vir bem mais limpo, né? Apenas com o som da guitarra para ele fazer o blend lá na frente do PA. Todos as caixas 4 e 12 com greenback, os de 25 watts. Thanks, guys. E é isso. É Gibson SG e Marshall. O sinal é extremamente simples. O Angus não tem até hoje, né? Pedais. É a guitarra no transmissor sem fio.
indo pro prezinho, né, simulando o som do transmissor sem fio dos anos 70, que adiciona um pouquinho de fizz, um high-endzinho, passando por um noise gate apenas para dar uma limpada e uma porrada de cabeçote de super lead com muito volume. E é basicamente isso, velho. Extremamente simples, extremamente rock and roll, uma das maiores bandas de rock and roll do mundo, um dos maiores timbres de guitarra do mundo, vem de uma guitarra ligada no amplificador. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje, o react do Rig, do Angus Young. Se você quiser ver outros reacts, deixe o comentário da sugestão aí embaixo. E é isso aí. O Angus foi uma das minhas motivações principais para ir atrás do Plexi, que hoje é definitivamente um dos meus amplificadores favoritos. É o meu amplificador favorito. E realmente essa estratégia de você colocar um boosterzinho na frente dele ali, como inclusive eu mostrei num vídeo anterior aqui, né? No vídeo do Tom Creamer. Se você não sacou, vou deixar aqui no card. Quando você liga o booster ali, o som chega de um jeito delicioso, velho. É massa demais. E é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, no YouTube. Deixar o like. E se quiser fortalecer o canal mais ainda, torne-se membro. Clica aí, seja membro. A partir de R$5 você já consegue contribuir com a vida longa e próspera do canal. Beleza, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.